E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Diogo Ferronato, sou engenheiro civil, sou um dos sócios fundadores da Me Explica BIM, que é a nossa empresa aí que a gente trouxe com a ideia de melhorar um pouco o BIM, trazer um pouco mais do BIM para a construção civil, e também uma das nossas metas, uma das coisas que a gente quer é difundir um pouco o nosso conhecimento de BIM, tanto do que a gente estudou, quanto da nossa forma de trabalhar, do que a gente aprendeu trabalhando, que tem muitas coisas que muitas vezes na teoria parece que funciona, mas quando se tenta aplicar não são bem assim. Então a gente quer dividir um pouco mais aí desse nosso conhecimento, dividir um pouco mais da nossa experiência, jogando conteúdo aí, fazendo alguns conteúdos online para vocês. E me apresentando um pouco mais, sou natural de Santa Catarina, de Joaçaba, nasci em uma cidade grande aí de menos de 30 mil habitantes. E atualmente eu moro na Itália, mas saí de Joaçaba, até fiz faculdade em Joinville, que é uma cidade também aí de Santa Catarina, mas a minha tinha engenharia civil na minha cidade, mas eu não queria ficar em cidade pequena, queria ter experiência de morar numa cidade maior, acabei mudando para Joinville para fazer faculdade em engenharia civil. E no meio da faculdade de engenharia civil, eu comecei a trabalhar num órgão público como estagiário, onde a gente acabou. Eu trabalhava na gerência de infraestrutura como estagiário, nós éramos em 5 pessoas e a gente fazia a gestão de contrato de umas 35 obras, mais ou menos. Então era um lugar que tinha muito trabalho, mas também muito aprendizado, né? Ali eu consegui trabalhar com obras de infraestrutura, obras de hospitais, escolas, praças públicas. Então foi um lugar bem onde eu consegui pegar um conhecimento vasto assim, né? De orçamentação, de elaboração de projeto. Naquela época era basicamente tudo em AutoCAD ainda. Então passamos uma dificuldade ali de fazer os orçamentos, de fazer os desenhos e tudo. Junto com isso, eu e meu pai, a gente começou a construir, abrimos uma construtora, ficamos ali alguns anos na construção dos famosos geminados, que não é germinado, que nem alguns falam, não vem da terra assim, né? E, e aí, depois de um tempo, a gente decidiu parar, porque até comentei com meu pai na época que eu não queria trabalhar em obra pequena, que lá não me realizava, assim, sabe? Eu ele praticamente iniciou a empresa para eu tocar depois, mas eu falei que não era aquilo que me movia, não queria ficar trabalhando em obras pequenas. Aí, depois que me formei, fui trabalhar numa incorporadora de Joinville, fiquei lá por 3 anos, e nesse período aí eu consegui trabalhar com parte de custos por bastante tempo, aí também com execução de obras de casas de alto padrão, obras públicas também, a gente fez algumas obras públicas, trabalhei em parte de edifícios verticais como engenheiro de obra, fiz executei um subsolo com fundação e tudo mais, trabalhei com custos em várias obras aí de cabeça, falando assim, deve ter acima de 20 obras, então consegui ter uma experiência legal. E meu primeiro contato com BIM foi durante essa época, porque muitos falavam na faculdade, até fiz um curso de Revit, mas todo mundo falava de BIM, eu nunca tinha visto. Até que a gente decidiu aplicar o BIM na empresa, né? E a gente fez trouxemos profissionais na época para implementar o BIM, a gente começou a fazer algumas coisas em Revit, começamos os projetistas a receber tudo em Revit, mas a gente sempre sentia que vendiam o BIM como nota 10 e a gente não conseguia chegar nessa nota 10. E sabia que era necessário, e a gente tentava, só que chegava no final, chegava na obra, dava sempre problemas antigos, várias coisas. E eu sempre acreditei muito no BIM, porque fazia muito sentido. Hoje a construção civil, ela é a segunda indústria do mundo menos industrializada, né? Só perde para a da agricultura, se eu não me engano, agricultura e pesca.
Então, cara, a gente está numa indústria que constrói do mesmo jeito há 30 anos, 50 anos, 100 anos. É muito artesanal, né? E o BIM fazia muito sentido, porque se você pega uma indústria de manufatura, eles já trabalham fazendo esses protótipos, fazendo tudo, né? E nesse meio período, queria morar fora do país, queria estudar um pouco mais de BIM, entender o que o ver se o BIM era realmente um mito ou se realmente era possível aplicar. Aí, nesse meio tempo, descobri um curso de mestrado na Europa, aqui na Europa, sobre BIM. Resolvi aplicar, voltei a estudar inglês, fui falar com meus professores da faculdade, cartas de recomendação e tudo mais. Era bem difícil porque eu tinha que vir para a Europa com bolsa, né? Sem bolsa era bem complicado. E, se eu não me engano, tinham 9 bolsas que eu podia concorrer com o mundo inteiro para mais de 1.000 aplicantes e consegui uma dessas bolsas de estudo. Então, vim para a Europa, fiz meu mestrado em BIM, né, uma bolsa aí de 25 mil euros, que é já uma grande ajuda, sem isso não conseguiria ter vindo para a Europa. Vim para cá, fiz o mestrado, veio o Covid, que atrapalhou a vida de todo mundo, deu essa mudança no mundo aí que deu uma aceleração na digitalização, né? O mundo como um todo, não foi só da construção civil, né? Mas o mundo como um todo, o que evoluiu nessa parte de digitalização nos últimos 2 anos, talvez demoraria 10 se não tivesse existido o Covid, né? E depois terminei meu mestrado, reconheci minha cidadania italiana, e hoje moro aqui na Itália e trabalho com BIM há quase um ano, mais ou menos. E aqui que eu consegui entender e consegui ver como que o BIM aplicado da forma certa consegue trazer vários benefícios, né? Porque aqui onde que eu trabalho hoje, a gente não utiliza o BIM só como uma ferramenta para agilizar desenhos. Não é uma ferramenta só para fazer um 3D. A gente usa a metodologia como um todo, para trazer todos os benefícios que ela pode trazer, né? Então, aquela minha dúvida que eu tinha há um tempo atrás de se o BIM realmente aplicado pode fazer tudo o que eles dizem, aqui eu consegui ver na prática, ver no campo de batalha, vamos falar assim, que existe é assim mesmo, que existe um caminho que deve ser feito para chegar nos benefícios, né? E só que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com o BIM é que o BIM ele é o meio, né? O BIM não é o fim. Na realidade, quando a gente usa a metodologia, a gente usa para ter redução de custo, para ter projetos melhores, para agregar um valor maior ao teu produto que você entrega para todo mundo, né? Tanto para o cliente final que mora no edifício ou o cliente que vai utilizar aquele projeto, tanto o incorporador, todo mundo, né? Então, pensando nisso que para mim é um dos sucessos do BIM, é você entender que você não está usando o BIM porque você quer usar o BIM. Você tem que ter foco nos benefícios que ele pode trazer. E para você ter esses benefícios, você tem que seguir alguns caminhos, né? Você tem que mudar processo, você tem que fazer várias coisas, que sem isso, não adianta você tentar usar uma metodologia nova com processos antigos, não bate, né?